Queria agradecer, né, a todos vocês, que sejam todos bem-vindos à nossa casa, uma casa de acolhimento, uma casa de reflexão e uma casa de grande aprendizado. Quero que vocês sejam acolhidos, que a espiritualidade amiga, que a gente abra a nossa mente para receber essas boas vibrações, essas boas energias e esse grande aprendizado que é um dos nossos propósitos aqui. Quero agradecer ao meu amigo Júlio César, né, que vai nos proporcionar esse grande aprendizado na noite de hoje, essa reflexão. E que todos sejam bem-vindos. E é com muito prazer de receber cada um de vocês e como vocês são importantes aqui na nossa casa. Muita luz, paz, alegria e harmonia. E que boas energias da espiritualidade amiga abrace a cada um de nós. Quero pedir a meu amigo, seu Bira, para ler uma mensagem, né, do sinal verde. Boa noite a todos. A mensagem de hoje, temas da crítica. Procure silenciar onde você não possa prestar auxílio. A vida dos outros, qual se afirma na expressão, é realmente dos outros e não nossa. Devo compreender que o erro de ontem hoje talvez será o meu amanhã, já que nas trilhas evolutivas da Terra, todos somos ainda portadores da natureza humana. O tempo que se emprega na crítica pode ser usado em construção. Toda vez que criticamos alguém, estamos moralmente na obrigação de fazer melhor que esse alguém a tarefa em pauta. Anote. Em qualquer tempo e situação, os pontos de vista e as oportunidades, os recursos e os interesses, o sentimento e a educação dos outros são sempre muito diversos dos seus. Criticar não resolve, porque o trabalho da criatura é que lhe determina o valor. Quem ama, ajuda e desculpa sempre. Não condene, abençoe. Lembre-se, por vezes, basta apenas um martelo para arrasar aquilo que os séculos construíram. Que Jesus nos abençoe. Obrigada, Silvia. Queria chamar a minha amiga Valdete, que é presidente do Chico Xavier. Seja bem-vinda, minha amiga, para fazer a nossa prece inicial. Boa noite a todos. Boa noite. Nesses instantes, vamos elevar o nosso pensamento a Deus para orar. Deus, Pai de infinita misericórdia, Jesus, Mestre e amigo de todas as horas, Joana de Ângeles, com sua equipe espiritual desta casa de oração e de trabalho, nesses instantes, estamos nos apresentando, estamos unidos em um só pensamento para aprender a mensagem que o nosso irmão nos trouxe nessa 56ª Semana Espírita de Garanhuns, que todos esses dias estamos aprendendo sempre com a espiritualidade e os expositores, que possamos aproveitar esses momentos. Pedimos as bênçãos para esta casa, para cada um de nós, para os que ficaram nos nossos lares, e os nossos irmãos desencarnados também. Que a tua paz se faça, a harmonia também nesse recinto, hoje e sempre. E é com muito prazer que nós pedimos ao nosso palestrante, Júlio César. Agora é com você, meu amigo. Vou ficar do outro lado para poder me acompanhar. Senhoras, senhores, que a paz e o amor do Cristo sejam uma constante em nossos corações. Todos bem? É com alegria que trago o abraço fraterno de todos que fazem o grupo de estudo espírita de Acobente. Falaremos na noite de hoje das doenças
das dores, das aflições, dos silícios, todos nós, habitantes do planeta Terra, temos algo a se queixar ainda. Temos algo a chorar, a lamentar. Mas, disse ele, o seu esplendor, bem-aventurados os aflitos. E estudando juntamente com o professor Severino Celestino, que traduz de uma forma mais coerente, porque não há nenhuma alegria, nenhuma felicidade em sofrer. Há de concordarmos. Não é bom sofrer. Então ele traduz do hebraico de uma forma bastante coerente para a nossa realidade espiritual. Avante todos aqueles que sofrem. As bem-aventuranças é o convite do Cristo para nós avançarmos, mesmo diante da dor. Porque nós vamos nos abraçar a elas. Se abraçar, se agarrar não. Porque elas virão. E nós vamos aceitar para vivenciar 1, 2, 3 meses, 1, 2, 3 anos, o tempo que for necessário para sim aprendermos com ela e nos purificarmos e melhorarmos. Então o subtema da nossa fala da noite de hoje, capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 7, a paciência, que começa com o parágrafo dizendo: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Essa mensagem é atribuída ao Espírito João de Ângeles. E eu me pergunto, não estaria Jesus enganado ao afirmar que bem-aventurados aqueles que sofrem, os aflitos? Não, porque ele falava da vida futura. Hoje, como eu disse, não tem nenhuma vantagem, nenhum benefício sofrer, porque muitos de nós ainda não sabemos sofrer. Continuamos, principalmente aqueles que já estão lidando na atividade mediúnica, a percebermos de forma categórica, clara, que muitos espíritos vêm sofrendo há 800 mil anos a mesma dor, porque não aprenderam a se desvincular dela. E hoje temos espíritos sofrendo e dizendo, porque sofrem. Como dissem já outrora em o livro O Céu e o Inferno. Mas hoje, para nossa curiosidade, espíritos espíritas, que vêm trazer a sua mensagem dizendo que a sua dor, a sua angústia, é por não ter feito todo o bem que podia ter feito. De aproveitar todo o instante em que estava aqui, nesse hospital, neste educandário, nessa seara, para melhor servir ao Cordeiro de Deus. Sim, é com tristeza que a gente reconhece que ainda somos materialistas. Mesmo estudando uma doutrina espiritualista e nos dizendo espiritistas. Mas é fácil fazer um cálculo rápido. A semana, que cada dia tem 24 horas, conta ao todo 168 horas. São poucos de nós, espíritas dedicados, que estamos todos os dias, efetivamente, no centro espírita. E se tivermos atividade no centro espírita, de segunda a segunda, 1 hora por semana, vamos aí arredondar para 10 horas por semana de trabalho efetivo. É pouco, menos de 10% da semana como um todo. Nós geralmente faltamos às atividades do centro porque está frio. Estamos indispostos, preocupados com uma outra questão, mas não faltamos ao trabalho ordinário e profissional, porque sabemos que virá a falta no final do mês e o desconto no salário. Isso eu estou falando de mim mesmo, porque ano passado eu fui convidado também para estar aqui. E 2 dias antes, fui convocado para uma reunião com a minha chefia na cidade de João Pessoa. Eu sou gestor, operador de segurança pública. Qual foi a escolha que eu fiz? A de um materialista. Eu não quis colocar meu cargo em risco. Eu vou pagar o preço por isso.
Mas hoje, aceito o convite, com a alegria que aceitei outrora e em outros momentos que aqui já tive. E deliberei dessa forma, que mesmo se minha chefe, meu superintendente, me convocasse de Inhopim, eu iria faltar. E iria estar aqui hoje. Porque percebo que temos que ter essa consciência de buscarmos a saúde espiritual. Porque dela vai depender a nossa saúde física, orgânica. E o que seria saúde? Diz a OMS, um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Alguns autores acrescentam, e eu insiro que sou também, financeiro, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Acrescentamos o financeiro porque muitos de nós vamos ter a debilidade física, se não nos alimentarmos, poderemos vir a óbito por inanição. Então, depende sim a saúde financeira para que o equilíbrio emocional e social e psíquico estejam ajuntados, organizados. Muitas das perturbações hoje se percebem por conta ainda das concentrações de renda mundo afora, dessa má distribuição do trabalho e, consequentemente, das dores, das buscas de forma até criminosa de se adquirir a independência e a autonomia financeira. Vamos raciocinar um pouco? Todos na Terra sofrem? Sim. A perda de um ente querido, uma enfermidade, uma demissão, uma decepção qualquer. Bom, passaríamos a noite aqui elencando. Há aqueles que se vitimizam, que se agarram com a dor, que se fosse contar a sua história para um carroceiro, até o burrinho chorava. Não, apenas se abrace, sofra, chore, passe o seu luto, mas vida que segue. Mesmo doente, não vamos deixar com que isso seja um entrave para o nosso progresso, a nossa lida. Temos vários exemplos. Francisco de Assis ficou até mesmo cego, mas não deixou de trabalhar. Jerônimo, o gigante deitado, mesmo sem poder locomover-se com os próprios meios, realizava as atividades a qual nós estamos fazendo na noite de hoje, de divulgação da doutrina espírita. Peixotinho tinha TB, tinha tuberculose, mas era excelente médium de efeito físico. Doava o seu ectoplasma e o espírito cheio, juntamente com o espírito do Dr. Fritz, realizavam curas. Não deixe a doença inibir os nossos passos. Vai ser mais difícil, é bem verdade. Em alguns casos, em alguns momentos, até constrangedor. Mas que não seja, como falei já, um entrave. Bom, nós aqui na Terra somos felizes? Não. Nós podemos ter uma felicidade relativa. Como já disse no momento, eu estou feliz por estar com todos, por reencontrar amigos, irmãos de outrora. E aqui uma curiosidade, eu peguei o contato de Aleide, mas como o tempo foi, a gente já está vivendo em outra frequência. Quando deu por não, está na hora de ir, não vai dar para visitá-la. Quem eu encontro? Aleide. E encontro vocês. E encontro sorrisos. E isso é bom. Então depende de nós perpetuarmos ou multiplicarmos esses momentos, nos afastando cada vez mais da dor. Se estamos próximos de espírito de luz, de bondade, de misericórdia, de justiça, de trabalho, a tendência é que a gente sofra menos. Mas sim, nós vamos sofrer. Sofremos nas provas, porque nós mesmos as escolhemos. Conscientes já de termos errado bastante, de termos perdido tempo no passado. E é um cálculo que a gente pouco faz. A maioria de nós aqui, habitantes da Terra, já temos mais de 3.000 anos. Somos espíritos, já em uma fase bem avançada. Crianças, deixai vir a mim as criancinhas. Sim, porque se fazemos uma analogia, uma comparação com o Criador, co-criador e gestor do planeta Terra, Jesus, quando vem assumir a configuração desse planeta, já com mais de 10 milhões de anos.
como espírito puro. Então está longe de gente ainda em termos de ascensão espiritual. Então não vamos mais nos reclamarmos da dor, porque muitos de nós a escolhemos na nossa configuração do nosso projeto reencarnatório. E acreditem, nosso mentor espiritual disse, rapaz, não pega nisso aí não, tu ainda não pode. Mas a gente sabe tanto que precisa resolver algumas questões do passado que pede para em dado momento que um câncer se instale em nós, que uma doença degenerativa nos visite e permaneça até o fim dos nossos dias terrestres. É aí onde a gente vai desenvolver, ou pelo menos tentar desenvolver as nossas virtudes. Então, se é prova, a gente que escolheu. Por que está se reclamando? Isso não quer dizer que a gente vai se acomodar, mas vai aceitar. Porque foi um pedido nosso. Do outro lado, é uma expiação. É imposição, tendo em vista os nossos créditos. A nossa economia espiritual. Erramos tanto. E agora temos que, o quanto antes, nos arrepender desses erros, consertarmos aquilo que a gente bagunçou, para, mais lá na frente, perdoe-me a sinceridade, demora, alcançarmos a redenção, a liberdade do eu. E também vamos sofrer diante das missões que às vezes é nos dada ou nós também as escolhemos. Por que os espíritos escolhem sofrer? Porque um passo mais rápido é dado rumo aos altiplanos celestes. Quanto mais difícil a tarefa, logrando o êxito, mais rápido se caminha e se chega ao objetivo, que é a perfeição. Ah, parece que é bom sofrer. Nós espíritas somos masoquistas? Não, longe disso. E como já falei, não é bom sofrer. É muito mais consequência. É muito mais inferioridade da nossa parte. E há aqueles que ainda se autoflagelam, se machucam, se martirizam para tentar diminuir os seus pecados. Mas qual é o sacrifício mais agradável a Deus? Martirizar o próprio corpo? Ora, nós sabemos que o corpo precisa estar sadio para poder, na noite de hoje, por exemplo, estarmos estudando. Se estivesse dilapidado, depois de 5, 6 horas, 10 horas de joelho, talvez eu não conseguisse ficar em pé. Um jejum um tanto demorado, de 24 horas, talvez eu não tivesse com o tônus de falar para você no dia de hoje. Então o organismo precisa do combustível, precisa de saúde. Qual o verdadeiro silício? Renunciar a si próprio, para que possa, sim, servir ao próximo. Nós estamos vendo muitas pessoas sofrendo por conta da ditadura da estética, para ficarem esquálidos, corpos esculturais. Cuidado. Que a gente passe fome, sim, mas se essa fome que a gente vai passar na noite de hoje ou na tarde de hoje, seja porque a gente doou o nosso almoço para alguém que não tinha condição de alimentar-se por si próprio. Aí a gente vai emagrecendo. Mas está utilizando isso para o bem. E não com o imperativo ou a imposição da vaidade. Porque quer ficar belo para os outros. Mas às vezes não está belo consigo mesmo. Encontramos muitos indivíduos depressivos, anorexos, consequentemente perturbados, por essa luta, por que não dizer insana, de ajustar-se a comportamentos e estereótipos dos outros. Como foi lido na mensagem de Isório, querendo viver a vida do outro, que o outro pensa que é melhor para ele e, consequentemente, para nós. Então vamos entender no todo que como sofrer é onde vai estar a diferença. Como é que a gente sofre? Já paramos para analisar como estamos sentindo nossas dores? Há quem reclame porque vai chegar a segunda-feira e é dia de trabalho. Nosso país tem milhões de desabrigados e, consequentemente, de desempregados, querendo estar realizando a atividade que eu vou fazer na segunda-feira, na terça, no plantão. Então, ao contrário de estar se reclamando por conta do dia que chega
para ser útil, agradeça. Há quem reclame porque tem prataria para lavar. Por que não agradecer? Porque se os pratos estão sujos, nós tivemos o que comer. E muitos estão sofrendo. Inanição. Fome. Temos uma casa para limpar? Que ótimo! Vamos fazê-lo assoviando, cantando, porque muitos vão dormir na rua, no frio, no desabrigo. Já viu um sofrimento hoje atual? A angústia de muitos quando o celular está descarregando a bateria e esqueceu o carregador em casa. Fulano, tu tem não pode ficar 30 minutos sem conexão mais não. Eu brinco até com a geração mais nova. Eu sou de 1970 e a gente está vendo aí um choque de gerações um tanto interessante. Se acabar a tecnologia, se a internet não funcionar, eu sobrevivo. Já vocês de 2000 para cá, complicado. Eu ainda sei escrever uma carta. Vocês só sabem lá. Então, é preciso reaprender algumas coisas e não sofrer tanto antecipadamente. Se prepare, já que precisa de um celular para estudar, para trabalhar, que mantenha a carga completa, né? A gente sofre muito por saudade. E aqui permita-me uma contestação. Ora, a gente só sente saudade de quê? Do que foi bom, do que foi agradável, das pessoas que nos fizeram felizes, que nos deixaram momentos marcantes. Então não é para estar sofrendo com saudade. Alguma coisa equivocada nessa nossa percepção de sofrer. Mais uma vez, vamos agradecer. Obrigado, Senhor, porque conheci e me deu alegria por 10, 20, 30 anos. Um convívio, me deu filhos e, consequentemente, netos. E não ficar se lamentando num luto sem fim. E aqui a gente convida para que vocês possam fazer a pesquisa, estudando no livro Quem Tem Medo da Morte, Joias Devolvidas, esse é o capítulo, que fala no seu fechamento, no final, aquilo que Jó ensinava. Deus deu, Deus tirou. Que seja feita sempre a sua vontade. A gente vai chegar lá mais na frente, mas eu já vou adiantando. Resignação, aceitação, porque tem algumas situações em que a gente não muda. A gente vai ter que passar. A gente tem que enfrentar. Por isso, para alguns, vai doer mais. Porque quer bater de frente, podendo arrubiar, podendo esperar o tempo propício de enfrentar o problema. Isso acontece geralmente quando a gente ainda está mais jovem, com mais cabelo, escurecidos. Um tanto de intrepidez, de teimosia, de rebeldia. Já com os cabelos encanecidos. Não, amanhã a gente vê isso. E quando dá por não, aquela dor, aquele problema, só foi o tempo passar e ele se desfez. Acabou-se por si só. Como sofrer? Nós temos exemplos variados, citaremos apenas alguns, por não recordar dos mártires do cristianismo, quando ouviram a palavra amor, ébrios de esperança, desceram aos circos, cantando louvores, hosanas ao Senhor. Tem uma fera, ou mais de uma, aguardando para dilacerar seus corpos físicos esqualos, sofridos. Leões famintos. Tem uma fogueira prestes a ser acesa. Eu não consigo imaginar tamanha angústia, tamanha dor diante de um quadro desse que se aproxima. Renuncia a esse Jesus. Ele só te ensinou a morrer. E ela, Joana de Cusa, que hoje a conhecemos como Joana de Ângeles, nas suas viagens reencarnatórias, não. Ele também me ensinou a amar-vos. E mesmo diante daquela situação difícil, porque o filho implorava, abjura, mãe, nós vamos morrer. O sofrimento não a abalava. Fiel ao Cristo de Deus. E mesmo com as chamas já a queimarem o corpo físico, a fumaça a lhe intoxicar, ela não sente dores. Porque quem a vem recepcionar? O próprio Jesus. Que maravilha! Assim também será conosco, se o fizermos a nossa parte, como o fez Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Eles são vencedores,
vencem dores. Mas não é fácil, não. A gente só percebe quando está no pódio, quando está vitorioso, quando está santificado. Espírito puro. Mas as batalhas, as lutas, as dores a qual Estevão passou. Joana de Cusa e tantos outros. Os próprios atletas que a gente conhece. Usain Bolt, recordista mundial dos 100 metros. Olha os pés dele. Mas a gente só está olhando quando ele ergue um troféu ou coloca uma medalha no peito. Tiger Woods dizia, era atleta de golfe, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Apresentava as mãos calejadas para o taco, do exercício. E assim nós vamos sofrer no exercício do trabalho. Porque diz Chico Xavier, aqui na Terra, para evoluir, nós temos que desidratar. Ou chorando, ou suando. Por isso o convite para a campanha do quilo. Por isso o trabalho para vir limpar o centro. Por isso o trabalho que nós ofertamos nas nossas casas aqui de Garanhuns, de Arco Verde, do Pernambuco, do Brasil. Sim, é muito difícil ter essa percepção, mesmo espírita. Tivemos várias experiências no seio familiar e graças à doutrina espírita, que nos consola, conseguimos entender de uma forma mais tranquila quando a dor nos visitou. Papai José Ferreira Sobrinho teve a visita dela, esclerose lateral amiotrófica. Era o final da década de 90, outubro de 2001. A gente tinha a última conversa. Era ali o dia 8, 9, e faleceu no dia 10. Os médicos já tinham desenganado, a pneumonia já estava instalada, ele não tinha mais força sequer para respirar. E a gente conversava. Pai, a dor, a doença é o tratamento de beleza para a alma. E ele, antes de ir embora, meu filho, continue divulgando a doutrina espírita. Pai, estamos aqui. Mas eu disse a ele, o senhor vai estar junto. E vai estar mais fácil, porque não vai ter que estar carregando esse corpo pesado de 80, 90 quilos. Sim, eu estarei junto. E estamos nos encontrando em vários momentos por aí afora, graças a essas oportunidades que nos são dadas. E aprendemos com as dores dos outros a entender a vida por completo. A entender como se explica essas doenças ou diferenças físicas, orgânicas, como as anomalias, as debilidades, como as diferenças sociais, de raça, de riqueza, de pobreza. Ora, se acreditamos em um Deus justo, a causa deve ser justa. Se a resposta não está nesta vida, há de estar em uma anterior. Por que eu estou doente hoje? Eu não fiz nada, eu me alimento bem, eu tenho uma nutricionista, eu tenho alguém que cuida, eu faço exercícios físicos. Se a resposta não está agora, vamos buscar o passado recente ou distante. Como disse, talvez tenha pedido, como vamos encontrar na fala, nos ensinamentos de André Luiz. Me perdoe agora, estou ficando velho. O título do livro. Mas ele fala do reencarne de Sigismundo. É já naquele momento em que a cópula, a junção dos gametas masculino e feminino, aquele espermatozoide que é escolhido, no seu cromossoma já é instalado, que vai ocorrer a 50 anos mais à frente de uma debilidade física orgânica. Todo um contexto de preparação. Missionário da luz. Alguém soprou aqui. Obrigado. As dores podem então ser físicas, orgânicas, genéricas ou material. Como disse, algumas vai acontecer. As senhoras, por exemplo, as mulheres, quase todo mês, a uma mais do que a outra tem a TPM, tensão pré-menstrual. E aqui para nós homens, paciência, cuidado, não fala nada. Eu tenho 3 mulheres, sei o que é isso. É complicado. Calma, uma mulher, esposa e 2 filhas, já? Então, a gente tem que saber que isso vai passar.
1, 2, 3 dias, vai depender muito do organismo de cada uma. Mas vai achar que isso é normal. A mulher, porque está de TPM, vai pegar a prataria de casa e sai quebrando tudo, os cabos de vassoura na cabeça do marido. Também é assim. Se explica, não se justifica. Tá? Vamos devagar. E as doenças adquiridas, que não surtem nenhum efeito para o nosso processo evolutivo. Uma cárie, por exemplo, e dói, principalmente à noite. O que seria isso? Descaso, desleixo da nossa parte. É o que vai acontecer com as dores morais também. Nós deixamos de cuidar de determinado ponto. E as dores podem ser, sim, de fato, perispirituais. A forma está debilitada, apresentando uma deficiência, uma rachadura. Então a forma, mais adiante, vai apresentar um defeito. O eu espiritual, que falhou no passado, foi inferior, foi contrário, foi rebelde, negligenciou a lei divina ou natural, contrai dívidas que podem perdurar algum tempo. Então as dores também podem ser morais, as decepções, os traumas, a melancolia, a obsessão. Hoje melancolia muito entendida como depressão. E quase 90% da população do mundo está acometido e nem sabe, principalmente pós-pandemia. Porque o medo, que é o termômetro da segurança, por ter medo eu não ando a 180 km por hora, 190, 200, a adrenalina, eu gosto. Mas eu tenho filhos, e aí eu baixo para 100 por hora, 90, 110 na ultrapassagem. Mas muitos deixaram que o medo se instalasse de tal forma que a imunidade baixou e adoeceram significativamente. E temos muitos quadros de indivíduos buscando até o auxílio. As doenças, as dores podem ser psíquicas. E aqui recordando Emmanuel no livro Lei do Amor, através da psicografia do saudoso Chico Xavier, como também de Valdo Vieira, diz o seguinte: a mente invigilante pode instalar doenças no organismo, é mais poderosa do que todas as bactérias e vírus conhecidos para instalar doenças e desarmonias. Cuidado com o que se pensa. Nós estamos como na internet em uma rede. Se eu vibro ódio, opa, alguém vai achar interessante, outro vai gostar. Se afinizar e trabalhar nesse sentido, e eu vou adoecer. Isso vai repercutir no meu corpo. Vão ser as causas que é preciso entender e saber como ocorre para combater as doenças, são anteriores ou são atuais. Eu elenquei aqui algumas, mas principalmente elas são resultantes do egoísmo, do eu. Eu também elenquei algumas resoluções que, para se combater, se vencer o egoísmo, qual a senha? Qual o tratamento? Qual o remédio? Amor. Vocês podem interferir a qualquer instante para perguntar, replicar ou acrescentar. O objetivo é o aprendizado. Mas vamos lá. Ciúmes. Ainda bem que o pessoal de Garanhuns não sente ciúme de nada. Todo mundo é desapegado, todo mundo é tranquilo. Mas o ciumento vive em febre. Com quem está? Aonde? Fazendo o quê? Que horas volta? É uma perturbação sem tamanho. Então é preciso que tenha o amor sem o apego. É difícil. Principalmente quando a gente diz, meu filho, minha esposa. Não são nossos. São empréstimos. São doações. E por que não dizer até compromissos que Deus nos dá para que a gente possa cumprir com essa meta a qual aqui estamos. Eu era tão ciumento com minhas coisas, 17 anos, 16 anos, já pensando no meu primeiro carro, que quando eu tive o primeiro carro, e eu via às vezes a molecada, né, eu fui moleque no tempo de menino, mas nunca fiz essa presepada não, arranhar o carro dos outros, passar algo e arranhar, com um prego, seja lá o que fosse. E se alguém fizer isso no meu carro, eu vou pegar a cara e vou dar um polimento até sair do carro. Tão bonzinho que eu sou. Melhorei um pouco.
Mas estudando a doutrina espírita, eu comecei a pensar diferente. Senhor, não me teste. Porque vai que a ideia recrudesça. Mas, se acontecer, que eu agradeça. E que eu pense diferente como de fato eu ainda hoje estou pensando. Bom, arranhou, quebrou, bateu no terreiro, no pintor. Vai ter trabalho, vai ter serviço para conquistar a sua feira, pagar suas despesas pelo menos de 2, 3 dias. Eu nunca bati um carro de lá para cá. Nunca arranharam meu carro. Eu arranhei porque a gente às vezes faz algumas barberagens, mas coisas simples. Coisas muito sutis, mas pensando dessa forma, em não se adoecer, porque alguém quebrou o meu copo, minha xícara de extensão. A minha cadeira, está sentada na minha cadeira, no lugar da minha mesa, a gente briga e adoece por coisas tão tolas. Então vamos aprender de fato a renunciar. O invejoso vive também em tremenda febre, sofrendo bastante. É preciso aceitação com a vida que se tem e viver, mais uma vez citando a mensagem de Exórdio, viver a própria vida. Às vezes o invejoso tem as coisas, mas ele não quer que o outro tenha. É pior do que o invejoso que não tem nada e está invejando o que o outro tem. Ele não quer ver a felicidade, a conquista do outro. Mas essa aceitação não quer dizer que a gente se acomode. Vamos buscar o melhor sempre, sem dar os passos além das pernas, sem pisar quem quer que seja, sem usar de artifícios, sem lançar mão para a criminalidade. Porque aí nós vamos ter um outro problema que causa aflição, que é a ambição. Como teve Napoleão Bonaparte ao conquistar a França, era uma missão árdua. Instalar os princípios de liberdade, fraternidade e igualdade. Até o 19º Brumário estava sendo assistido pelo espírito Allan Kardec, Hippolyte Léon Denis Rivaio, que viria reencarnar em 3 de outubro. Depois dessa proteção, Napoleão Bonaparte agora sozinho, em tese, engalanado pelo poder, quer conquistar a Europa e o mundo, se mostrando de fato quem era, segundo alguns autores espirituais. Ele já havia vivenciado a experiência como o imperador Júlio César, como Alexandre o Grande, e ainda queria manter-se nessa forma. Foi-lhe dado a oportunidade de fazer diferente, mas como muitos de nós, caímos. E aí vem o sofrimento. Por conta dessa prepotência, dessa guerra, porque criamos muitas necessidades. Criamos muitas coisas que a gente acha que precisa para viver. A vida do simples é boa, quase sempre. O orgulho, quanto não se sofre, quanto não se adoece por conta do orgulho. Quem você pensa que é? Esse lugar aí já está reservado. Eu pensava que era alguém, sim, você é alguém importante, mas não para esse, não para aquele que não lhe reconhece, não lhe valoriza. Mas mantenha sua altivez, sem orgulho, vivenciando então o trabalho da humildade. E aqui mais uma vez o convite para a campanha do quilo. Recordamos de Elias Sobreira, que traz a campanha do quilo para Pernambuco. Vai realizar o trabalho do petitório que fazia Francisco de Assis, e ao estender a mão em determinado momento, o auxílio para os necessitados, alguém escarra e cospe nas mãos. O nosso automatismo de reação, muito provável que a gente espanasse a orelha do indivíduo. Ele respira fundo, não reage, sim age, limpa aquela escarrada e dá, como o Cristo disse, a outra face. Meu irmão, esse foi o meu óbolo, esse foi o meu donativo. Agora dos necessitados. Aquele homem não tinha mais o que fazer, a se desarmar-se. Tamanha vergonha, tamanha decepção por estar agredindo um justo, um trabalhador do Cristo. A ignorância faz com que a gente sofra bastante.
imperioso que a gente busque o saber, a ciência, para assim não termos que dizer, se eu soubesse disso e daquilo. Mas a gente sabia, talvez não de forma própria, mas os avós geralmente nos dão conselhos. Os amigos mais experientes nos dão conselhos. Mas como eu disse, a gente quer ter a experiência própria, né? Muito cuidado com as raivas a qual nós estamos sentindo, porque elas podem se transformar em ódio. E aí a gente quer promover justiça. Ele faz isso de uma forma tão intensa que termina por desencadear vingança. Sofre e faz os outros sofrer em conjunto. A impaciência, o mau humor. E aqui, buscando um dos trechos do livro Cartas e Crônicas, escrito por Humberto de Campos, o mau humor também mata. Há quem sinta raiva, se aperreie tanto que fica as equimoses roxas na pele. A adrenalina vai lá em cima. Dá vontade de pegar no pescoço todo porque sentiu uma raiva. E ele traz a história de Belarmino Bicas. Conta 16.386 de sabores inúteis. Isso nos 4 belos lustros da sua vida, porque aclarados pela doutrina espírita. Ele era irascível de temperamento. É assim que conhece a doutrina espírita, encantado, fazer o seu inventário. Eu gostaria de ler, mas o tempo foi bem avançado. Mas algum outro ponto. Na sua contabilidade, 11 indisposições com os netos. Foram bem menores. Se aperreava, se abusava, brigava com a sogra. Imagine só. Uma pessoa tão boa, geralmente muito carinhosa, preciosa. A minha, eu tenho uma alegria enorme por ela. Ela mora nos Estados Unidos. Ele se indispunha com o leiteiro, com o barbeiro que errou o corte do cabelo dele, com o alfaiate que não fez as medidas corretas, com o vizinho do trânsito. Quer saber como está a nossa harmonia íntima? Vá dirigir. E pegue 5, 6 sinais fechados na sequência. E aí termina por adoecer. E ele diz a Humberto de Campos, escreva para o pessoal da terra que mau humor também mata. Eu iria viver 80 anos. Cheguei aqui do outro lado da vida como suicida indireto. Supri 20 anos da minha existência por conta dos meus abusos, dos meus amigos, das minhas raivas, por que não dizer até consistentes. E ele conhecia a doutrina espírita. As emoções também é a causa do nosso sofrimento. Então, muito cuidado com o desejo. Porque algumas coisas que a gente pede, pode ser que consiga. Riqueza, poder, fama. E sabe quem mais dá isso pra gente? Os espíritos infelizes, inferiores. Porque sabem, nos conhecem, foram comparsas, cúmplices nossos do passado. Se ele tiver dinheiro, ele cai. Se ele tiver poder, fama, ele volta a ser um dos nossos. E vai e oferta. Os benfeitores espirituais, como Joana de Anjos, vai dizer, trabalhe, levante-se, está na hora da reunião. Mas eu estou doente, estou 80% morto, como disse Divaldo certa vez. Eu estou 100% morta. Bora. Não tem muita desculpa. Já o pessoal que vivenciou com a gente e ainda se encontra no erro, a inferioridade, vai nos favorecer dessa forma para que a gente se perca. Então, cuidado com os gastos, cuidado com as promoções, como disse, a saúde financeira, que vai trazer muita perturbação para a gente. Cuidado com a alimentação. Para a gente que chega do time 200, e aí entra, 80, e vai mais para frente, não pode estar mais se alimentando comigo com 18 anos de idade. Não pode estar correndo no mesmo passo, na mesma velocidade que outrora. Fazer as mesmas peripécias, bem que a gente gostaria, né? Mas é bom se adaptar à realidade. Então, todo e qualquer excesso é prejudicial e pode nos trazer doenças físicas, sim. Então, é preciso ter, como na ansiedade, o controle psicoemocional. Quer deixar uma mulher alinhada, principalmente? Eu tenho algo para te dizer. Amanhã eu falo, pronto, ela não vai dormir hoje. O que será que aconteceu? Foi que viu? O que é que está sabendo? E se tiver feito alguma coisa errada, será que descobriu que eu fiz? Fulano não foi fuxicar, que foi fulano que viu eu fazendo errado. E como disse, alguns sofrimentos
desnecessários, improdutivos. Estou torcendo para o meu time, vai ser campeão, não vai? Perdeu o gol. E aquela briga, aquela ânsia, perdeu o gol. Fez o gol de pênalti que ela fez. Essas oscilações que a gente tem, sofrendo, adoecendo diante de uma televisão. Então torcer para o Santa Cruz é um sofrimento desnecessário. A gente pode suplantar isso aí. Porque vai continuar sofrendo nessa distância, na outra. Porque é um time fora de série. Então a gente deve evitar esses sofrimentos o mais rápido possível. Para termos saúde, né? Mas quem viva brigando por conta de time, por conta de jogador, por conta de esse ou aquele ator famoso, essa ou aquela personalidade. Quem cria? Quem é o responsável por essas aflições? A parábola do filho pródigo deixa bastante claro. As nossas escolhas, as nossas decisões é que vai fazer com que a gente sofra ou não. Porque Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis. Nós vamos ser testados? Sim, diuturnamente. Mas como disse, muito disso, dessas dores, a gente potencializa quando devia minimizar. Então a lei divina ou natural abrange a tudo e a todos indistintamente. Então, muito cuidado com o que se pensa, com o que se fala, com o que se faz. Ah, mas eu estou sozinho no meu quarto, trancado. Paulo dizia, há uma legião, multidão, turba de testemunhas. E nosso pensamento irradia. E como disse, alguns vão sintonizar nessa frequência. Então, quando chega a doença do corpo físico, é porque chegou a hora da colheita. É a consequência dos erros cometidos no passado próximo ou distante. Então, essas doenças do corpo é instrumento educativo para a libertação da alma. É a temática da 56ª semana. Chegou a doença. Chegou a hora da reparação. Chegou a hora do despertar. Porque nós vivíamos deslumbrados, à toa no mundo. Ei, a vida é isso aqui. Aproveita. Porque a gente não seguiu outros caminhos, como o amor, a razão e também a dor. A doença física como processo de cura para a alma, como já disse, terapia de beleza para o eu espiritual. Então pode parecer até de certa forma injusto algumas dores, alguns sofrimentos, algumas doenças. Mas como disse, Deus é justo. E vamos entender isso com a doutrina espírita quando nos explica os processos reencarnatórios. Há quem diga, mas eu sou bom, eu faço bem, eu faço palestra. E tudo dá errado. Tudo é complicado para mim. Agradeça. Porque você já está sendo testado. Já está na fase de organização da sua vida. Ainda aquele que faz tudo errado e parece tudo está bem. É promíscuo, é viciado. Bom, vamos cuidar, vamos tentar despertar para que ele não adoeça e sofra pouco em breve. Então, relacionamos aqui algumas consequências, como diz o budismo, da lei do karma, que não é um absolutismo. Disse, alguns podem escolher, e algumas provas, não há uma fatalidade, que estão previstas para perdurar 30 anos, a atual encarnação, pode ser que em 10 anos a gente ouva. Ana Jais Guimarães, tivemos a oportunidade de tê-la em Arco Verde, e falava em um caso particular de um amigo que chegava ao centro espírita assombrado, porque os sonhos dele estavam muito claros, ele ia perder o braço. Bom, vamos para cá, vamos trabalhar. E ele se dedica efetivamente ao trabalho. Vai ser evangelizador, vai estar bem. Passou-se 10 anos e ocorre um acidente doméstico. Ele perdeu a falangeta do dedo mínimo. Nem se apercebeu, nem se lembrava do histórico. Na reunião médica disse, você tem trabalhado mais, e nem a falangeta tinha perdido. Quer dizer então que o bem que se faz apaga o mal que se fez. O amor cobre a multidão de pecados. Então urge que a gente ame como Cristo nos ensinou a amar, porque a lei de Talião ainda existe. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Pedro, embainha tua espada. Pedro queria defender Jesus e arrancou a orelha de Malco.
porque era instinto, como a maioria de nós o somos. Eu sempre digo, na Terra não há inocentes. Vítimas, todos nós o somos. E a maioria até de si próprio. Porque vive se enganando, fugindo da verdade, fugindo do trabalho, se acomodando. Então, quais são algumas consequências? Vamos aqui acelerar um pouco. A idiotia. Mas por que alguém veio idiota? Como disse, não é uma conta x mais x igual a 2x. Pode acontecer diferente, mas vamos lá. No livro Ação e Reação, nos trazido também por Chico Xavier, fala de Sabino e de Poliana. Ele não fez bom uso da inteligência passada. Ele era alguém grosseiro, era alguém prepotente, alguém vaidoso. Então agora traz toda uma debilidade orgânica, funcionando o organismo, nesse caso em particular de Sabino, como uma prisão, para que ele não erre mais. Foi como os seus orientadores, seus mentores, seus guias protetores, o seu anjo da guarda encontrou um meio de freá-lo. Reencarna ele nessa condição. Porque se ele ficar na erraticidade ou reencarnar em um corpo sadio, ele vai potencializar o erro, vai se complicar mais ainda. Há aqueles que nascem na pobreza, é porque simplesmente aplicou mal a riqueza ou o poder? Não necessariamente. Se a gente analisar a pirâmide social, sempre foi a mesma. O topo, 1-2% de riqueza. A base, a maioria, pobre. Mas nós todos vamos passar por esse trânsito para aprender a lidar também com os nossos investimentos, com as nossas custas, com as nossas receitas e despesas. Mas é difícil ser rico. E o Cristo alertou, mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico salvar-se. Porque ricos, nós, não raro, vamos potencializar nossa vaidade, prepotência e arrogância. Porque com dinheiro nós compramos até consciências. Escravizamos pessoas, compramos decisões judiciais. É perigoso o dinheiro. Mas quem faz o uso equivocado do dinheiro? Porque é uma potência neutra. Está lá. Se eu utilizo para construir um hospital e curar pessoas, ótimo. Um educandário, uma escola para instruir, ótimo. Então vamos encontrar também Roque Jacinto falando de Efraim, o coxo. Porque ele nasceu aleijado. Ele não entendia. Até que em um sonho tem a revelação. Ele era senhor em vida passada. Tinha muitos escravos, muitas posses. Em dada noite, adentra na sua fazenda, embriagado, perturbado. Com certeza não vinha sozinho. Muitos dos seus amigos invisíveis estavam ali perturbados. E diante daquele escravo, dá-lhe um empurrão que tropeça e cai sob a pedra de mó que lhe estraçalha uma das suas pernas. E aquele escravo fica aleijado. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. A doença de Efraim agora se repercutindo também no seu organismo físico. Ele nasce coxo. E todos os dias vai para o sinédrio a pedir, a realizar a mendicância. Os seus irmãos, sabios, perfeitos, para a genética não explicou então. Os seus amigos. E ele queria brincar. Mas depois do sonho, ao contrário de viver reclamando, agora entendia o processo. E orava a Deus paciência e resignação para aceitar. E não é que deu certo? Em dado momento, quem desce as escadarias, Pedro e João. Ele estende as mãos, como de costume, no seu automatismo de pedir auxílio. Pedro passa a mão pelo corpo em busca de dar-lhe algo. Que era um mendigo. Mas não encontra nada materialmente falando. Diz: o que tenho, te dou. E lhe impõe as mãos. E lhe restabelece a saúde. E ele sai correndo, feliz da vida. Há quem diga que encerrou o prazo. Era a hora da cura. Há quem diga que o indivíduo é curado porque merece. Há controvérsias em alguns casos. Natanael em Elias, por exemplo, curado pelo próprio Jesus, ele adentra pelo teto. Vocês recordam da história bíblica. Mas depois de curado, vai para a taberna, embriagar-se. E aproveitar a vida como ele acreditava que fosse. Mas Jesus o curou. Como nos cura, como nos dá várias oportunidades reencarnatórias para vencermos as nossas dores, nossas aflições, nossas doenças. E nós terminamos por nos embriagar, nos intoxicar, nos
prejudicarmos nesse trânsito a vida fora. Judas demorou a dormir depois daquele ato deslocado. O próprio Cristo passou 3 dias no inferno tentando acalmá-lo. Veja só tamanha perturbação. Mas vem a doença para purificar Judas. E mais uma vez, citando Roque Jacinto, reencarna, segundo esse autor, por 11 vezes leproso. Até mais tarde, incorporar a personalidade de Joana d'Arc e libertar a França do jugo inglês. E não ser compreendida porque ela dizia: eu ouço vozes, eu sou uma camponesa, eu não sei lidar com armas. Diga que não foram os espíritos. Diga que foi você. Eu não posso. Incompreendida, mas sabemos da história, hoje considerada santa. Então os males não são irremediáveis. Os males, as doenças, não vieram para ficar. São passageiros. Na Terra vai se demorar por mais tempo, como já disse. Então qual o objetivo de sofrer? Nos reajustarmos com as leis divinas ou naturais. A analogia que sempre passa com o ouro. Talvez a gente aqui leve um tropeção pisando em uma pepita de ouro. É uma pedra feia, bruta, como outra qualquer. Mas quando vai para o fogo, unido ali com outros elementos químicos, e tem o trabalho de um ourives, se torna uma joia preciosa, cobiçada. Talvez a gente tenha que passar pelo caminho do sofrimento, pelo esmeril, a desbastar algumas ranhuras, algumas deficiências que ainda temos. Então nós temos Terra como um laboratório, labor, trabalho, oratório de oração. É preciso entender que a dor, o sofrimento, é tratamento de beleza para a alma. Então como é que a gente vai sofrer? Jesus nos ensinou como deve ser feito. Com paciência, humildade e resignação. Ele não tinha o que espiar dos que aqui estiveram na terra. Ele é o mais perfeito de todos. Mas qual foi a sua maior dor? A cruz? A coroa de espinho, as chicotadas, os impropérios, o abandono de alguns amigos, segundo Joana de Ângeles, baixar de padrão vibratório para estar num planeta como o nosso, ainda onde o mal se sobrepõe ao bem. Então, como sofrer? Como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 9, a lição A Paciência, no item 7. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então se a dor é uma bênção, por que não deixa de sofrer? Porque talvez tenha chegado a hora do basta. E porque talvez você tenha sido o escolhido, a escolhida, pelas suas mãos, curar. É aí onde entra o trabalho do processo de cura, da mediunidade curadora, que não vem substituir a atividade da medicina tradicional, mas vem nos dar outra visão bem mais ampla da realidade, porque estamos atentando para as consequências sem observar as causas da doença. Estamos cuidando do corpo físico, esquecendo que somos um ser trino, espírito, perispírito e corpo. Então, se as doenças estão na matriz, no eu espiritual e, consequentemente, perispiritual, tem que buscar lá o reajuste, e não simplesmente estar atacando as consequências, porque estaremos só voltando para o mesmo caminho. Então, como a gente vai vencer esse sofrimento, essa doença? Com estudo, conhecendo as causas. Com fé. Tua fé te curou, disse ele. Com trabalho, com resiliência, com as dietas que têm que ser feitas. Deixar de pecar tanto, né? Com as abstinências e mais ainda agradecendo por tudo que nós temos, que de fato temos mais a agradecer do que a reclamar. Então depende muito, mas muito mesmo de nós, resolvermos amenizar ou piorar essa situação. E algumas coisas a gente piora, porque nós somos os causadores dessas doenças e das doenças dos outros. Toda vez que a justiça nos procure para acerto de contas, se nos encontra trabalhando em benefício do próximo, manda a misericórdia divina que ela retorne sobre os seus passos sem data prevista para o retorno. Não está aí um remédio para as nossas doenças. Trabalhar. Como é que vai se dar essa cura? Pela substituição de uma molécula malsã por uma molécula sadia. Vamos impor as mãos.
Vamos orar pelo próximo. Vamos cuidar do outro. Vamos cuidar da gente. A felicidade, de fato, não é deste mundo. Podemos desfrutar, sim, de momentos felizes. A alegria absoluta é uma conquista da alma. Se sofremos ainda, porque merecemos e precisamos. Então, mais uma vez, vamos abraçar nossas dores, mas não nos agarrar. E evitar, sim, ser preventivo com toda e qualquer doença. Principalmente as morais, que vão intoxicar, compuscar, prejudicar o eu imortal que sou e vai refletir no organismo físico. Nosso muito obrigado pela atenção, paz, luz, saúde para todos e até breve. Deus nos abençoe. Olha aí, gente, eu não disse. E as nossas reuniões espíritas é um momento de aprendizado, de reflexão, de boas vibrações. Olha como a gente está sendo acolhido pela espiritualidade nesse grande aprendizado. E o meu amigo me fez fazer uma viagem até 2014, quando eu abracei a Irmandô. A Irmandô me apresentou um câncer. E a gente, como ele disse, a gente não tem que andar agarrado. A gente abraça, caminha junto e vai trabalhando com Jesus e a fé nos cura. Né? Esse trabalho maravilhoso. Agradeço demais a doutrina espírita pelos esclarecimentos, pelas oportunidades que nós temos de dizer assim, é necessário, né? Para que a gente possa entrar nesse processo de crescimento, esse processo de aprendizado, para poder concluir o objetivo do nosso querido Deus, para sermos felizes, né? Muito obrigada, pelo seu esclarecimento, por essa aula maravilhosa. E quero dizer a vocês que a Semana Espírita continua. Amanhã nós temos no Deus, Amor e Caridade a palestrante, a Marinalva Almeida, né? Convido a todos para ir no Centro Espírita Amor e Caridade. E no sábado, na Casa Bezerra de Menezes, né? Com o palestrante André Luiz. E quero avisar vocês também, né? O nosso primeiro encontro espírita sobre mediunidade, aqui na nossa casa. O despertar da mediunidade em nossas vidas. Queria convidar, né, os nossos palestrantes, né, que é o Edson. Boa noite. Boa noite. Então, novamente, mais uma vez, agora em outra casa, fazendo a divulgação do trabalho que vai ocorrer aqui no dia 19 de outubro, das 15 horas até as 19h10. Nosso primeiro encontro espírita sobre mediunidade, com o tema O Despertar da Mediunidade em Nossas Vidas. Então a gente vai trazer a abordagem da nossa vivência, né, como iniciantes na mediunidade, do estudo e da experiência de um pouquinho de cada um, para desmistificar, mostrar que não é esse bicho de 7 cabeças e é aberto a qualquer público, seja ele espírita ou não espírita. Porque tem muita gente que ainda tem aquela dificuldade de entender o que realmente é a mediunidade. Tem aquele ar de mistério, né? Aquele negócio. E a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre isso. E estão todos convidados a vir no dia 19 para esse bate-papo que vai ocorrer. E aproveitando o bate-papo, queria pedir a você, o Edson, para fazer a nossa prece. Vamos elevar os nossos pensamentos ao alto. Amado Mestre Jesus, somos gratos pela oportunidade que foi nos concedida de estarmos aqui no dia de hoje para ouvir essas belas palavras. Palavras que sirvam de ensinamento, que sejam
de orientação, que possamos aprender, não com a dor, mas com os ensinamentos. Pai amado Mestre, somos gratos por tudo em nossas vidas, pelos momentos de felicidade, pelos momentos de dores, pois assim nós podemos galgar o nosso aprendizado. Permita que possamos ter o discernimento, a sabedoria para enfrentar essas dificuldades, esses ensinamentos diários, e que possamos nos depurar, nos livrando dessas doenças que nós mesmos plantamos em tempos atrás ou até agora. Que possamos ser mais acertativos nas nossas decisões, que possamos trazer luz e bênçãos a todos que estão ao nosso redor. Pai amado Mestre, que a espiritualidade amiga e benfeitora possa nos amparar e que possamos ter a sabedoria de ouvir os seus conselhos. E o melhor de tudo, que possamos ser merecedores. Pai amado Mestre, sendo assim, só temos a lhe agradecer por esse e os dias que virão. Que assim seja. Trabalho de ser, a espiritualidade amiga, por esse abraço amigo e fraterno que cada um de nós recebemos na noite de hoje. Agradeço a doutora espiritual Joana de Anjos e que sigamos com muita paz e muita luz.